A partir de agora, a Rádio Imperial. Nos caminhos da Igreja. Cultura cristã. Na apresentação de Bruno Tamancoldi. Nos caminhos da Igreja. Aqui. Vamos que vamos, minha gente. Boa tarde, Petrópolis. Estamos aqui de volta ao vivo aqui nos estúdios da nossa queridíssima Rádio Imperial. O livro Nos Caminhos da Igreja. É o nome do programa e publicado agora na quarta-feira passada pela nossa queridíssima editora Vozes. Maravilha, maravilha. Você pode ligar para cá, 2237-6161, 2237-6161, que nós estamos sorteando 3 volumes, 1, 2, 3 volumes do livro Nos Caminhos da Igreja. Hoje no programa eu vou falar um pouco como esse livro nasceu, tá? Boa tarde, Dona Eurides. Boa tarde, meu amigo Oziel. Saudações rubro-negras. Amanhã o Flamengo levanta o primeiro caneco do ano, né? Tiago Souza também ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado. Tiago, meu amigo. Força na peruca, irmão. Força, caminhada. Girlene também lá do Maranhão, lá de Grajaú, da Diocese de Grajaú também ao vivo. Manda o seu alô, manda o seu oi, que eu falo aqui ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Imperial. Hoje eu vou contar um pouco para vocês como esse projeto nasceu, tá? Como ele foi aos poucos sendo... Deixa eu melhorar aqui isso aqui um pouquinho. Como isso caiu aqui. Como ele aos poucos foi sendo concebido, tá? Qual que é a ideia do livro e também o que fala um pouco cada capítulo, tá? Então eu vou mostrar o livro para vocês. O livro tá muito bacana, tá com preço bem acessível, tá? Tá R$20, já tem na editora Vozes, tá? Pede um descontinho, dá uma choradinha, né? Que consegue também. E ele já tá nos principais sites de venda de livros do Brasil, tá? Já está na livraria da Travessa, então travessa.com.br, já está também na Amazon e também já está no site da editora Vozes, tá? Então, falar um pouco, Carlito lá, alô meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Estamos juntos, hein? Então, falar um pouquinho de como que nasceu o livro, né? Eu desde 1999, 98, com aproximadamente 18 anos, eu já comecei a palestrar nos encontros, tá? Encontros de jovens, encontros de carnaval, lá na paróquia do Alto da Serra, Santo Antônio do Alto da Serra. Depois eu fiquei um período no seminário e aproximadamente em 2002... tá? Eu voltei para a faculdade, comecei a estudar novamente, tá? E continuei fazendo essas palestras. Depois me formei em História e continuei ainda com as palestras. Essas palestras começaram a ficar um pouco mais sérias a partir de 2006, tá? Quando eu comecei a criar alguns pequenos cursos aqui na Diocese, principalmente de liturgia, de eclesiologia e de história da igreja, tá? E eu comecei a fazer algumas assessorias técnicas fora da Diocese de Petrópolis. Comecei a ministrar palestras e comecei a fazer também vídeos no YouTube. Depois dessa apresentação que eu estou fazendo aqui agora na rádio, vai também para o meu canal no YouTube, tá? Então não fique preocupado, você pode assistir novamente lá no meu canal no YouTube. E essas assessorias nos últimos 10 anos, assim podemos dizer, de 2010 até 2020, hoje, foram crescendo juntamente com o meu trabalho na universidade. Então eu criei, juntamente com a reitoria da universidade, com o curso de extensão da universidade, a reitoria de extensão e graduação também da universidade, alguns cursos que foram sendo apresentados nas paróquias. Principalmente o curso de História da Igreja, o curso de Eclesiologia e o curso de Doutrina Social da Igreja. No ano de 2017 e 2018, eu viajei bastante
falando um pouco sobre essas temáticas e falando também um pouco sobre temáticas que envolvem as temáticas que a CNBB trabalha. E no ano de 2018, trabalhei muito sobre o ano do laicato, tá? Documento 105, também falei bastante aqui na rádio sobre isso, e falamos um pouco também sobre o Vaticano II, a Apostolica Actuositatem, né, a Lumen Gentium, e eu fui fazer uma assessoria na Diocese de Barreiras, na Bahia, no meio da Bahia, tá? Com Dom Josafá Menezes, e lá eu conheci Dom Josafá, outros padres, e conheci também um amigo chamado Rafael, que trabalha na editora Vozes, e falou assim: Bruno, por que você não coloca em texto as suas palestras, as suas assessorias? E assim começou o projeto do livro, Nos Caminhos da Igreja. Rapidamente eu pensei em colocar Nos Caminhos da Igreja, porque eu já vinha fazendo missão no Maranhão, lá com o Frei Marcos Antônio, com os servitanos, já há alguns anos. E pensei Nos Caminhos da Igreja também por conta do nome do programa aqui na Rádio Imperial, mostrando um pouco da minha experiência em algumas temáticas que envolvem a igreja. Então, nasceu o projeto, né, no meio, mais ou menos, de 2019, eu enviei o projeto para a editora Vozes, para a pessoa da Marilac, que é a editora da editora, é a moça que revisa, que faz todo a formatação, né? Não só a formatação, mas corrige o texto. E a Marilac, que eu conheci agora no último final de semana em Aparecida do Norte, uma pessoa sensacional, e concebeu o texto, claro que com algumas emendas, como ela mesma fala, e o texto nasceu na última quarta-feira, tá? O texto é o seguinte: Nos Caminhos da Igreja, formação permanente da fé. Mandar um abraço também para a Helena Paula, para o esposo dela, para a família, lá de Grajaú. Tô indo aí em Grajaú, hein? Faz aquela festinha lá, com aquele violão, aquele pandeiro, que daqui a pouco eu tô chegando aí. Então, Nos Caminhos da Igreja, formação permanente da fé. Por que formação permanente? Com uma formação continuada, uma formação que não pode parar, tá? Então, o sumário, eu vou colocar aqui uma apresentação, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, não sei se vai dar para ver perfeitamente. Deixa eu aproximar aqui um pouco, tá? A gente vai falar um pouco do que é um processo formativo. Quem já se encontrou comigo em algum momento sabe que eu falo bastante disso. Será que a teoria é tão ruim? Será que prática sem teoria existe? Eu costumo dizer que quando você executa algo sem a teoria, você não executa, você imita alguém. Você está imitando alguém, verdadeiramente, tá? Então, a teoria ilumina a prática. Quem não tem prática, também não tem teoria. Está imitando uma pessoa. A prática, o fazer, o executar, é sempre algo reflexivo. É sempre algo que nasce de um processo teórico. Então, devemos ser iluminados por uma teoria. E aí eu vou mostrando no livro que teoria é algo bom, que teoria não é algo ruim. Eu até falo, né? A gente costuma ouvir, né? Bom mesmo é a prática. Bom mesmo é botar a mão na massa. Sim, mas quando você bota a mão na massa com propriedade sobre aquilo, você tem uma praxis, que é a prática reflexiva. E aí depois eu vou mostrando o que pretendemos com esse livro, né? Quem faz a apresentação do livro é o nosso bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, que eu agradeço publicamente também, né? A gentileza e as palavras, tá? Vou mostrando o que é um processo formativo e o que pretendemos com este livro, tá? Eu termino a primeira parte falando um pouco da frase de Santa Madalena de Canossa: façam conhecer Jesus Cristo, ele não é amado porque não é conhecido, né? Santa Madalena de Canossa. Depois eu mostro um pouco o que pretendemos com esse livro. O que eu pretendo com esse livro? O que a editora e eu pensamos quando nós formatamos esse material?
Tá? O texto pretende contribuir ao imperativo de uma formação contínua para nossos formadores, catequistas, todos os que dedicam à evangelização, verdadeiros heróis na fé, que encontrem inúmeros desafios no dia a dia da paróquia, sintam-se animados a perseverar, mesmo diante do cansaço de uma pesca sem frutos. Tá? É um pouco o que tem nessa apresentação. Tá? Nós vamos entrar nos capítulos agora. O primeiro capítulo fala um pouco sobre o Sermão das Bem-aventuranças, uma catequese. Jesus, segundo capítulo, Jesus e a Samaritana, tá? O encontro com o Senhor. O terceiro capítulo, o Sermão do Pão da Vida. O quarto capítulo, Jesus, o Bom Pastor. O quinto capítulo, a pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa. Sexto capítulo, a missionariedade da igreja, mostrando que a igreja é essencialmente missionária. Esses dias um amigo me chamou para dar uma palestra e ele falou assim, vamos falar um pouco sobre a dimensão da igreja em saída. Aí eu falei, ok, mas a saída da igreja, a missionariedade da igreja não é uma dimensão, é uma essência. Tá? A igreja é verdadeiramente missionária. Tá? E o sétimo capítulo, formar para servir. Tá? Então esse basicamente é o livrinho que eu apresento para vocês hoje com muita alegria. Tá? A gente vai dar uma paradinha na live, daqui a pouco eu estou de volta. Ligue para cá, 2237-6161, 2237-6161, para você concorrer ao livro Nos Caminhos da Igreja. A gente vai dar uma paradinha com a live, daqui a pouco a gente está de volta ao vivo. Como é que você pode escutar o nosso programa sem ser aqui pelo Facebook? Você pode entrar no aplicativo Radiosnet, baixar aí no teu smartphone, né? Em todas as lojas tem, tanto do Google quanto da App Store. Você pode também entrar no site da Rádio Imperial, tá? Que é radioimperialam.com.br, radioimperialam.com.br, que lá você vai ter não só acesso ao meu programa, mas acesso a toda a programação diversificada da nossa querida Rádio Imperial. Daqui a pouco eu estou de volta explicando um pouco, capítulo por capítulo, do nosso livro Nos Caminhos da Igreja. Daqui a pouco a gente está de volta.